outros fenômenos também da mediunidade dele muito interessantes, ainda de efeitos físicos, essa coisa do cheiro, né? Que acontecia com as águas e que acontecia também com a mão dele. A mão dele suava perfume de rosas. Um dia eu cheguei em Uberaba extremamente cansado, tinha tido no serviço uma semana muito difícil, de manhã e de tarde, na escola de economia também à noite, que eu estudava à noite, na PUC Minas, e mesmo assim fui a Uberaba e cheguei em Uberaba sexta-feira exausto. E já pensando, meu Deus, estou perdido, né? Porque Uberaba não era fácil não, pergunta John aqui. Era uma labuta sem parar, porque o Chico não descansava. Era reunião atrás de reunião, era prece atrás de prece, hein? Passe atrás de passe. O homem só pensava no bem dos outros. Ele não dormia, gente. O Chico ia deitar-se às 5 horas da manhã e levantava-se às 6. Todos os dias. De 5 a 6 era o descanso desse homem. E um dia ele fala assim comigo. E pior que ele mandava chamar a gente. 7 horas. Esse que era o pior. A gente ia deitar às 5 e às 7 horas mandava a dona Dinorá ou a dona Enói. Seu Chico está chamando para tomar café. 7 horas da manhã. Depois de ter deitado às 5, a gente acordava assim, né, segurando o olho assim, ó. Mas isso foi bênção, eu estou brincando com vocês, mas foi bênção, né, John? E aí chegando lá às 7 horas, eu falei com ele assim, Chico, você não dorme, não? Porque não é possível dormir às 5 e acordar às 6. Aí ele riu muito e falou comigo assim, o pior é o seguinte, que eu nem durmo durante essa hora. Porque eu costumo fazer assim, Geraldinho. Eu lembro das pessoas que me pedem preces. Aí eu lembro, por exemplo, eu vou deitar às 5, aí eu lembro da rua São Sebastião em Pedro Leopoldo. Aí eu vou lembrando da primeira casa, da família que morava naquela casa, dos dramas que eu acompanhei, vou rezando por um daquela família. Aí eu passo para a casa seguinte e vou rezando pela rua inteira. Quando eu chego no primeiro quarteirão, já deu 6 horas. E eu lembro que os meus gatos precisam tomar leite, que ele não deixava ninguém dar comida aos gatos e aos cachorros dele. Ele que tinha que dar. Né? Ele que fazia questão de dar. Você sabe disso, né, Leonardo? Então esse era Chico Xavier. E aí nesse dia, eu cheguei muito exausto, muito cansado, e eu falei assim, não vou dar conta de Uberaba. O Chico vai me perdoar, mas eu vou entrar na cama e vou dormir até segunda-feira. Não vou para reunião nenhuma. Sabe quando você está com a cabeça perturbada? Eu estava. Não vou para essa reunião, coisa nenhuma, ficar lá horas e horas ouvindo evangelho e não sei mais o quê. E Chico psicografando, que o homem psicografava sem parar durante horas e horas a fio, de 8 horas da noite até as 3 da manhã. Não é? Quem que aguenta isso? Não é? Hoje em dia se fala assim, a reunião tem que ter disciplina, tem que ter horário de terminar. Não tem não. Tem que ter horário de começar. De terminar só quando terminar a necessidade, dizia o Chico. Por isso é que ele ficava até a madrugada. Só que ele aguentava, a gente não aguenta, né? Então a gente tem a desculpa que a reunião tem que durar só 1 hora, né? Né, Renata? Vamos embora para casa? Isso. E aí, eu estava decidido a não participar de nada. Ele me viu de longe assim, ele fez assim com a sobrancelha. Eu já sabia que vinha chumbo ali, né? E aí ele foi se desvencilhando das pessoas que estavam em volta dele, foi e me deu a mão assim. Os dedos, entrelaçou os dedos com a minha mão. E não largou por nada desse mundo. As pessoas chegavam perto dele assim, dando cotovelada, sabe, para me afastar. Porque queriam conversar com o Chico em particular e tudo, e ele me agarrava assim, segurando. O Geraldinho está comigo. E não soltou a minha mão. Só que eu comecei a sentir uma coisa física, não é espiritual não, viu gente? Física, sair da mão dele, é como se fosse um... O que eu vou... Não tem... Não era carga não, meu filho. Era uma vassoura entrando aqui. Na palma da minha mão, física. Era física, eu sentia entrar
aquele fluxo de energia poderosa que vinha da mão dele e entrava na minha. E aquilo foi me dando uma euforia orgânica. Eu fiquei outro. Em poucos minutos, meia hora, eu fiquei outro. Acabou o cansaço, acabou o estresse, acabou tudo. Minha cabeça ficou leve, a cabeça estava pesada, dor de cabeça, sumiu dor de cabeça. Eu fiquei novinho em folha e participei de todas as reuniões até segunda-feira, né, e dei conta do recado. Só que um detalhe, a mão que ele havia me dado e que tinha recebido essa energia dele, ficou... Eu podia tomar... Não é que eu não tomava banho não, viu, gente? Eu podia tomar banho várias vezes no dia e o cheiro de rosas não saía da mão. Só dessa mão, da outra não. Olha que coisa extraordinária. Então ele tinha um domínio sobre a matéria que escapa à nossa compreensão. Não é? Um domínio, o espírito do Chico, isso não é nada de espírito não é manifestação de espírito não, isso é anímico. Isso é força mental anímica de Chico Xavier que quis me socorrer. E me socorreu ali, com essa energia anímica dele. E ele tinha condições, o espírito dele, de alterar, sei lá, o DNA, o que é isso, do meu corpo físico, para me dar forças que eu pudesse superar aquele incômodo, talvez até espiritual, que eu estivesse sofrendo, né? Não sei. Isso aconteceu comigo. Passando agora uma outra modalidade mediúnica que a gente observou em Chico, muito frequente, chamada a mediunidade psicometria, que Kardec também classifica no Livro dos Médiuns. Gente, era impressionante a psicometria de Chico. Você não precisava explicar muita coisa para ele, não. Não precisava. Aos domingos, ele chamava de tarefa do correio, né? Chamava a gente para ir para o correio, mas não era correio coisa nenhuma. Era a sala, a mesa lá de almoço dele. As senhoras de Uberaba preparavam caixinhas de mensagens avulsas, que eram impressas avulsamente pelas editoras e pelas gráficas, para serem distribuídas gratuitamente. Então as senhoras de Uberaba, a pedido dele, capitaneadas por Dona Zilda Batista, né, esposa do Ica, faziam as caixinhas de mensagens e envelopavam. E elas só colocavam o remetente na letra delas. Remetente, Francisco Cândido Xavier, Caixa Postal 56, Uberaba, Minas. Mas o endereçamento deixava por conta do Chico. E era o domingo, eu estou dizendo isso a vocês porque isso é o dia de lazer de Chico Xavier, tá? O dia de descanso de Chico Xavier era assim, sentava na cadeira às 7 horas da manhã de domingo, quando ele não tinha outra visita para fazer, não é? Sentava lá e só saía 1 hora da manhã do dia seguinte, da segunda-feira. São quantas horas? 24 menos 7, mais uma, né? 18 horas, gente, de trabalho. Ele sentava ali, e aí ele vinha com a caixa de cartas que ele recebia. Alguns estimam, eu não sei quanto, mas cerca de 2.000 cartas talvez ele recebesse por mês. Eu não sei se por mês ou por semana, eu já não tenho mais esse dado. E, naturalmente, aquelas que ele tinha maior afeto, ou maior preocupação, ele ia colocando nos bolsos. Os bolsos do paletó do Chico ficavam desse tamanho assim, né? Assim por dentro. Ele gostava do paletó que tivesse vários bolsos, porque assim ele ia pondo papelzinho, carta, pedido de empréstimo de muita gente. E ali, ele sentado na mesa, ele começava a tirar aquelas da escolha dele, ou então da caixa de cartas, e respondia, viu, gente? Não tinha internet naquele tempo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Se tivesse, imagina o que esse homem não ia fazer. Então ele respondia à mão ainda, escrevia cartas. Mas às vezes ele pegava a carta e fazia assim, mexia com a mão ali. A carta fechada. Tocava aquela carta, acariciava a carta e falava assim: ah, Geraldinho, ah, Ana, coitada de Dona Fulana.
está passando por isso, aquilo outro. O filho entrou no caminho das drogas, ela está num sofrimento sem fim. Que tristeza, o que fazer? Vamos mandar um livro para ela. E autografava o livro, ou então respondia a carta. Aí, só para provocar, eu falava assim, ô Chico, mas essa senhora que você está falando, é essa carta que você pegou aí? Na mão? Você é assim, Geraldinho. Mas como é que você sabe o que está acontecendo com ela? Você nem abriu a carta. E ele respondia, por humildade, ele podia me dar uma resposta mal criada, né? Mas por humildade, ele falava assim, olha, eu não sei o que se passa comigo. Mas sabia sim. Sabia porque ele explicava. Acontece que quando eu toco na carta, eu sinto, eu entro no mundo mental dela quando ela estava escrevendo a carta. Eu estou vendo ela chorando, escrevendo a carta, pedindo ajuda aos... Ele nunca falava que era ajuda, pedindo ajuda a ele, né? Ele falava assim, pedindo ajuda aos nossos benfeitores espirituais. Eu estou lendo o pensamento dela. Então eu não preciso ler. Aliás, esse mesmo testemunho foi dado pelo Cido. O Aparecido era o guarda da Polícia Militar, que a Prefeitura de Uberaba destacou para proteger o Chico. Que apesar do Chico ser o Chico, que nós todos conhecemos, ele tinha que ter proteção policial, sim, gente. Porque tinha doido, tinha o Chechel também, tinha dois, aliás. Tinha doido que pulava o muro, inclusive uma vez pularam o muro com a arma para matar ele. Né? Então, a prefeitura, Chico Xavier era um patrimônio de Uberaba, né? Quando ele lá morava, a prefeitura destacou esses guardas para proteger o Chico. E o Cido também levava o Chico no centro, quando ele ia ao banco, quando ele tinha alguma obrigação no cartório, né? E na volta, o Chico mandava parar o carro numa banca de jornal, que ele descia e comprava todos os jornais, e todas as revistas. Até Contigo ele levava. Comprava de tudo. Eu não sei se era para ajudar o homem, né? Da banca. Um dia o Cido não aguentou, falou com ele assim, Chico, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Eu sei que o senhor não tem tempo de ler essa coisada toda. O senhor não tem tempo de nada, o senhor vive no centro, recebendo gente, ajudando as pessoas e psicografando, e não tem tempo de nada. Por que o senhor gasta dinheiro comprando essas revistas todas, se o senhor não vai ler? Aí ele falou com o Cido assim, não, acontece, aí, a mesma coisa que ele falou comigo, acontece uma coisa comigo que eu não sei explicar, eu não preciso ler. Mas só de tocar a revista, eu entro no pensamento do editor. Eu já sei se aquilo presta ou não presta. Né? Mediunidade de psicometria. E a mediunidade de psicometria está diretamente relacionada com a capacidade anímica do médium. Se ele não tivesse essa capacidade intelecto, moral e espiritual, não teria essa facilidade. E Chico Xavier tinha. Então nós vamos vendo aí a profusão de mediunidades que nada mais eram do que aspectos da mente superior de Chico Xavier.